Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth. If you still even remember that name. Calma lá, Henry. Desculpa interromper o seu monólogo lendário, mas acredite em mim, daqui a alguns anos, suas palavras terão o mesmo peso de um saco de feijão para essa franquia. Então eu não me empolgaria tanto se eu fosse você. FNAF deveria ter acabado no 6. Isso é um consenso de quem realmente ama a franquia. A construção, a lore, os fatos, os personagens, todos esses fatores conspiravam para um final emocionante em Pizzaria Simulator. Sem muita profundidade, o CN e Help Wanted até foram divertidos e apresentavam uma forma bem legal de deixar um legado espetacular para essa série. O problema começou quando na produção desses jogos eles resolveram continuar uma história que já não havia mais. Deram sequência para o que viria a ser considerada hoje em dia a Era Steel Wool, desrespeitando completamente o desfecho insuperável do sexto jogo lançado em 2018. Mas será que foi realmente tudo isso mesmo? O que você acabou de ouvir foram coisas superficiais demais. Esse consenso raso me engatilhou a voltar nos 6 primeiros jogos da série principal, zerando um por um. Ou quase isso. Para tirar a prova, será que o final que FNAF merecia realmente estava no 6? Desvendar essa história foi mais complexo do que eu imaginei, então procura alguma coisa para comer, se ajeita na cadeira ou no sofá, pois nós vamos voltar no tempo, na época em que FNAF ainda era bom. Vamos tirar a prova se isso é só uma ilusão nostálgica da nossa cabeça ou um fato irrefutável. (1983) FNAF 4. Nesse jogo, estamos na pele de Michael Afton, uma criança que enfrenta seus pesadelos em um quarto opressor. Como assim opressor? Porque ele está ali? Digamos que Michael nunca foi um rapaz bondoso. Ele está nessa situação ruim por consequências de suas próprias ações. Sendo filho de William Afton, um gênio inventor, perito em tecnologia que criou fantasias animatrônicas incríveis junto de uma franquia de sucesso, junto de seu amigo do peito, Henry Emily, o pequeno Michael admirava as criações do seu pai. Ele tinha 2 irmãos, Elizabeth e Ivan Afton. O pulo do gato é que, por mais incríveis que fossem as criações do pai, o irmão mais novo, o Ivan, tinha muito medo desses bonecões assombrados. E o Michael, sendo um pré-adolescente meio babaca, praticava bullying através das obras do pai pelo prazer de apertar a mente do irmãozinho mais novo. A questão é que no dia do aniversário do Ivan, Michael, junto de seus amigos, fez uma pegadinha com o caçula da família, colocando o pequeno na boca do astro da apresentação, o Fredbear. Foi aí que o Michael descobriu 2 coisas. A primeira é que o pai não era tão genial assim em produzir tais tecnologias. A segunda é que quando você coloca uma melancia na prensa hidráulica, ela estoura. Ou qualquer analogia referente a essa cena maravilhosa. Por isso que o Michael está nesse quarto nada convidativo, por castigo do pai, que também não é flor que se cheire, já que em vez de ficar de luto pelo filho e agir com responsabilidade, ele abriu uma empresa e traumatizou seu filho mais velho, que já estava traumatizado. Five Nights at Freddy's 4 foi lançado em julho de 2015. Foi o 4º jogo desse universo criado pelo Scott, gerando uma receita estimada de 5,2 milhões de dólares somente na Steam. Apesar desses 52 de notas no Metacritic, o jogo foi elogiado pelo seu design de áudio e por sua atmosfera aterrorizante. O pequeno Michael enfrentou 2 traumas de frente e saiu ileso, fisicamente, sobrevivendo a 6 dias das fantasias modificadas por um disco de ilusão. Que explicação paia para falar dos Nightmares. Enquanto isso, o William, que montou uma fábrica subterrânea, descobriu que talvez uma pessoa não morra quando está dentro de um animatrônico. Ele teorizou isso quando aconteceu com o Ivan, o seu filho mais novo, e confirmou quando, em um show da linha Funtime, a Elizabeth Afton morreu pela estrela da apresentação, a Circles Baby, através de uma garra. Michael sobreviveu ao castigo cruel e ficou sem saber o que o pai estava fazendo durante 2 anos, quando voltaria a bater de frente com chaparias de metal possuídas.
você entende que o primeiro jogo da cronologia fomos apresentados a lógica do mundo, os personagens, suas motivações, um motivo para gameplay estar acontecendo e soma isso tudo a um world building nada exagerado para o primeiro da história, é muito orgânico e mesmo sendo feito por uma pessoa só, consegue ser superior a qualquer jogo 3D moderno em todos os aspectos. Eu vou ter que dar o braço a torcer. Eu até tentei jogar FNAF 4, mas o meu fone não estava funcionando, então não tinha o que eu fazer. Eu fui limitado a jogar apenas até a noite 2. Isso não é uma desculpa de gamer Nutella, eu prometo me redimir futuramente. Can't wait to meet you. So join the animatronic family. 1985, FNAF 5, Sister Location. Nesse jogo seguimos acompanhando a trama na pele de Michael Afton, que após 2 anos desde os acontecimentos do FNAF 4 resolveu descobrir o que o pai, desequilibrado, vinha fazendo desde então. Acredito que nesse momento houve uma conversa muito linda de pai para filho, onde William menciona que a irmã do Michael estava morta, enterrada no subsolo de uma fábrica, e pede pro Michael gentilmente ir lá resgatá-la. Coisas bonitas assim de pai para filho, sabe? Não tem preço. O Michael, agora adulto, resolve aceitar o convite do pai, já que ele queria se redimir depois das coisas horríveis que ele fez e, honestamente, eu acho compreensível. Vale ressaltar que até esse momento da história o Michael não sabia quem era o pai dele, de verdade. Seu distúrbio emocional o motivou a tomar partido da manipulação do William Afton e foi quando em 1985 ele se infiltrou no subsolo da Afton Robotics em busca de sua irmã. Michael é guiado por inteligências artificiais para cumprir tarefas nas 3 primeiras noites, como verificar animatrônicos e sistemas elétricos. Na segunda noite, a IA falha e é temporariamente desativada. Nesse momento de completo silêncio, você consegue escutar uma voz, calma e sussurrante. I don't recognize you. You are new. I remember this scenario. However, it's a strange thing to want to do. Era a Circles Baby. Ela fala que não lhe reconhece, mas mesmo assim te ajuda a sobreviver para alguns animatrônicos. Na terceira noite, o Michael precisou em um momento se esconder debaixo da mesa, e a Circles Baby novamente volta a conversar com ele de forma trágica, calma e melancólica, narrando seu último show, em que estava rodeada de crianças, mas que por um curto período de tempo, uma delas se aproximou demais e o seu corpo agiu instintivamente. Na quarta noite, o Michael é sequestrado e manipulado pela Baby. O Afton compreende que todos aqueles animatrônicos estão em agonia e sofrimento, desejando sair daquele lugar grotesco com a ajuda dele. Foi nesse momento em que ele percebeu que seu pai, além de um péssimo engenheiro, talvez não fosse o ser humano mais legal do mundo. FNAF Sister Location foi lançado em outubro de 2016, arrecadando aproximadamente 2,1 milhões somente na Steam. Mesmo com 62 de nota no Metacritic, o jogo foi elogiado pela sua história mais clara e por uma dublagem impecável. O jogo foi criticado por sua dificuldade injusta e desbalanceado, punindo a jogabilidade inovadora. Entre a quarta e quinta noite, os Phantasms percebem que não conseguirão fugir de forma convencional, tomando uma atitude desesperada, de se fundirem em um emaranhado de metais, correntes e engrenagens selado por uma máscara, criando o Ennard. Sendo absolutamente superior ao Michael em força bruta e estratégia, ele o coloca em uma máquina de sorvete, onde uma colher delicadamente rasga o jovem Michael no meio e dilacera todos os seus órgãos, dando espaço para o Ennard poder entrar dentro do corpo do Michael. A narrativa do porquê o Michael não ter morrido nesse momento foi porque uma energia chamada remanescente, criada para a lógica desse universo, entrar no corpo dele durante o processo, garantindo a vitalidade dele. E assim, o Michael foge da fábrica, cumprindo sua função de resgatar a filha. O William Afton já não estava mais em lugar nenhum, ele havia fugido, mas para onde? Sem muitos objetivos, o Michael tenta viver uma vida normal, mas seu corpo acaba apodrecendo com o tempo. Em um dia, o Ennard simplesmente rejeita o corpo dele e sai pela boca, se escondendo no esgoto.
O Michael, com o corpo todo roxo e em decomposição, deixa de encarar William Afton como pai e percebe que aquela armadilha na Afton Robotics já era imaginada por ele. Foi aqui que a relação mais saudável de pai e filho morreu, e o Michael começou a caçar o pai para causar o fim dele. Se o FNAF 4 apresentou os personagens e suas motivações, o Sister Location fez uma virada de chave, apresentando sutilmente o vilão da história, sem que William precisasse se conectar a uma rede de comunicação e turbinar uma tecnologia e criar várias coisas. Ele não precisa disso. Para parecer um vilão, ele só precisou tratar os filhos como uma ferramenta de trabalho, e isso já basta para mostrar que ele é uma pessoa terrível sem forçar a barra. E sempre voltar. Eu joguei FNAF 5. Que jogo miserável! Todas as vezes que eu fazia uma coisa diferente eu tinha que ver um tutorial no YouTube, porque eu tomei muitos sustos e não sabia o que fazer. Dropei na noite 4 porque essa parte da Spring Lock é péssima, não tem como defender de forma alguma. Scott vacilou demais. Que bom que eu tô falando só da história, porque senão as coisas iam ficar complicadas. (1987) FNAF 2. Após os acontecimentos em Sister Location, o Michael começou a investigar o pai. Não para procurar respostas, mas para fazer justiça. Sendo um adulto maduro e um corpo decomposto, ele adotou técnicas de investigações não convencionais, a fim de encontrar rastros do William Afton. Foi entre 1985 e 1987 que o Michael juntou os pontos e percebeu que os assassinatos que ocorriam na franquia Fazbear Pizza eram todos arquitetados pelo seu pai, já que antes mesmo de FNAF 4 já haviam boatos de um possível assassino de crianças que escondia seus corpos nos animatrônicos. Esse conjunto de informações levou o Michael para a pizzaria de 1987, que evidenciava que seu pai estava lá de alguma forma, pois algumas investigações policiais estavam em uma busca intensa para resolver uma série de assassinatos que estavam acontecendo em volta dessa pizzaria. Five Nights at Freddy's 2 foi lançado em novembro de 2014. O jogo gerou uma quantia avassaladora de dinheiro, algo em torno de 9,5 milhões de dólares somente na Steam. O jogo foi elogiado pela sua jogabilidade e atmosfera opressora. Os toys animatrônicos foram muito bem-vindos pela crítica e pelo seu design único e icônico. Com 62 de nota, sua maior crítica foi ser parecido demais com o FNAF 1 em aspectos essenciais. O único problema que impediu o nosso protagonista de entrar lá é que já havia um guarda noturno e diurno trabalhando no estabelecimento, então ele teve que ser cauteloso e abusar da sorte. Ou do azar do segurança noturno, já que o mesmo levou um HS da Mangle na noite número 6. O local, cheio de investigações, precisava de mais uma noite, um último turno noturno para poder fechar a pizzaria da Fazbear. E como ninguém além do Michael se candidatou para a vaga de emprego, o Michael Afton adentra a pizzaria de FNAF 2 somente na noite 7, modificando e procurando rastros de maldade do pai dentro dos animatronics. Foi aqui que ele enfrentou, sem perceber, a primeira vítima do seu pai, a Charlotte, filha do seu amigo Henry Emily. Ela estava no corpo da Puppet. Ela que, por sinal, colocou o corpo de algumas crianças dentro de 4 animatronics que seriam vistos futuramente na franquia. Após um dia de estadia, a pizzaria de 87 foi fechada e o Michael conseguiu pequenos registros de seu pai. Ele ia seguir sua caçada por longos anos, antes de se enfiar em outro buraco novamente. FNAF 2 deixa a história complexa, mas consegue sustentar essa complexidade sem furos de roteiro. Pelo contrário, William é ditado como um vilão ainda pior, cruel, estratégico, inteligente. Quanto mais o Michael procura, mais ele percebe o quão grotesco era o pai dele, além de dar respostas leves sobre o paradeiro do Henry Emily, já que muito provavelmente ele se afastou da criação de robôs após o assassinato da filha. Esse segmento em FNAF 2 cresce a lore de forma orgânica e não mostra insegurança nenhuma em fazer algo novo e bom de verdade, coisa que falta muito nos jogos atuais. FNAF 2 é meu jogo favorito.
eu emocionalmente não sou capaz de falar mal dele. Mesmo sendo o mais difícil, ele pra mim é o mais divertido também. E eu fiz questão de zerar ele em menos de 24 horas. Em 1993, FNAF 1. Muitos anos se passaram desde o FNAF 4, quase 10 anos, e boatos e as denúncias mancharam a imagem da Fazbear. Restaurantes foram fechados um por um, seja por falta de verba, já que ninguém ia lá por medo das denúncias, ou pelas próprias denúncias e procuras policiais, como foi no caso da pizzaria de 87. Michael notou essa mudança de cenário, e foi assim que após 6 anos desde o seu primeiro papel como guarda noturno, ele volta ativo no último restaurante aberto da franquia. Ele não tinha pistas concretas sobre William, mas era a única opção, ele não tinha outra saída. Ele precisava ir logo, pois a falta de verba e as reclamações de mau odor poderiam fechar a última pizzaria a qualquer momento. Foi nesse restaurante em que as coisas só foram complicadas para o nosso Michael por causa da Charlotte, que no corpo da Puppet solidariamente colocou o cadáver das crianças dentro das fantasias dos animatrônicos, fazendo com que o ódio tomasse conta daquelas 4 vítimas para qualquer um com roupa de guarda. Além disso, foi aqui onde ele acabou reencontrando o seu irmãozinho mais novo, depois de 10 anos daquele acidente, agora na pele do Fredbear, ou melhor, Golden Fred. FNAF 1 foi lançado em setembro de 2014. Foi o jogo que tirou o Scott da falência, arrecadando somente na Steam aproximadamente 12 milhões de dólares. O jogo é universalmente aclamado em gameplay, atmosfera, design, narrativa, tendo uma nota generosa de 78 no Metacritic. Ele é o pai dos mascote horrors. O Michael fez o seu trabalho como guarda noturno perfeitamente, sobrevivendo até a 7ª noite e depois sendo demitido por mau odor. É possível um cadáver emitir mau cheiro por 8 anos sem parar? Não, acabei de pesquisar aqui, o máximo são 2 anos. O menino só não curtia tomar banho mesmo. Depois que o Michael foi demitido e desistiu de procurar William, um tempo se passou e o restaurante foi fechado, por falta de verba, já que ninguém ia lá. Mas a polícia ainda queria investigar o local em busca do paradeiro do assassino, vai que tava lá, né? Foi então que William, sabendo disso, voltou para o estabelecimento e em uma madrugada destruiu os animatrônicos que armazenavam 4 das 5 primeiras vítimas de sua crueldade. Isso acabou libertando a alma daquelas crianças que, ao saber que estavam meio libertas, começaram a perseguir William. Completamente assustado e sem saber o que fazer, ele cometeu um erro fatal, se esconder na fantasia antiga que ele usava para cometer os assassinatos. Mas ele não contava com o fator goteira. A água caiu na fantasia, fazendo ele se lembrar de como foi mal projetada as Spring Locks. E foi assim que o William Afton morreu pela primeira vez. FNAF 1 é uma finalização da época em que a Fazbear comandava o mercado das pizzarias. Foi aqui que ela fechou de vez, foi aqui que o Michael desistiu de procurar o William. Foi aqui que vemos o surgimento do que viria a ser o Springtrap, com a morte do William Afton. Mesmo não tendo uma história aprofundada para o primeiro jogo, ela é muito boa e cria uma transição suave para o futuro da saga. E mesmo sendo o primeiro, ele te conta a história sem que você compre um livro para entender. A franquia fez em 2014 o que não conseguiram fazer em 2025. Enfim, né? FNAF 1 é nostálgico demais e eu me diverti muito jogando. Foi muito satisfatório aproveitar a simplicidade e amassar os 4 primeiros com a estratégia 20-20-20.
2023. FNAF 3. Aqui, a narrativa começa a deixar de ser uma simples perseguição policial com traços familiares e se torna um espetáculo à parte. 30 anos após a tragédia das Springlocks, a Fazbear Entertainment, comovida com seu antigo legado que se resume a nada hoje, decide lucrar com os massacres do passado, transformando tudo o que vimos em uma mera lenda urbana, com o único intuito de ganhar dinheiro. Me lembra até uma franquia depois de Pizzaria Simulator. Uma atração de terror é feita em cima das histórias dos anos 70 e 90, e o Michael, que ainda estava vivo, mesmo morto, recebe essa notícia da reinauguração de um novo projeto da Fazbear e se voluntaria a trabalhar como novo guarda noturno do estabelecimento, como parte da atração. Após a primeira noite, o Phone Guy afirma: encontramos um de verdade. E depois de alguns minutos, você abre as câmeras e encontra com ele, o mal encarnado, o William Afton, o Springtrap, que é o único animatrônico do jogo inteiro. Michael vs William, pai vs filho, um encontro que já era esperado desde 1985. O Michael esperou por 38 anos para poder encarar o assassino da Fazbear, o seu pai, cara a cara. Durante as 5 primeiras noites, o Michael nota que o Springtrap é diferente. Isso é óbvio. Ele não é um robô. Ele é inteligente. Sempre foi. O William o encara pelas câmeras, sabe o momento certo de avançar, entra na ventilação, consegue ser onipresente na Fazbear Fright, porém, uma falha. Mesmo após décadas, o instinto assassino dele não dá trégua, e o Michael usa as vozes de Balloon Boy para enganar a mente perturbada do seu pai, o Springtrap, desviando suas rotas e seus ataques. Five Nights at Freddy's 3 foi lançado no dia 2 de março de 2015, gerando uma receita gorda de 2,2 milhões de dólares somente na Steam. O jogo foi elogiado pelo seu design fenomenal do Springtrap, sua atmosfera verde e decomposta e por usar uma narrativa muito bem direcionada, conquistando uma nota de 68 no Metacritic, pela sua jogabilidade confusa e meio desproporcional, além da sua dificuldade esquisita. A cada noite que se passava ficava mais óbvio. O Michael Afton estava tomado pelo senso de justiça e empatia, estando disposto a matar o pai, custe o que custar. No final da noite 6, a atração de terror é coberta em chamas. A Fazbear Fright é inteira carbonizada, e o responsável? Michael, que induziu silenciosamente um curto-circuito no lugar, com o único objetivo de atear fogo no seu próprio pai, o matando de vez. Porém, ambos, pai e filho, não sabiam, mas os dois conseguiriam arranjar um jeito de escapar desse incêndio. O Michael, que já estava em estado podre com a pele totalmente nojenta, ficou ainda mais brutal após o desastre do fogo. Mas ele não ia se importar com isso a princípio, considerando que o incêndio foi uma vitória por ter matado seu pai, sendo desiludido tempos depois quando viu no noticiário que o Springtrap estava vivo e foi vendido para alguém não identificado, fazendo Michael ficar completamente frustrado e sem esperanças. Mas as coisas não iam ficar assim por muito tempo. Uma personalidade antiga voltaria para colaborar. Voltaria a aparecer para colaborar com o desejo do Michael e dar um ponto final nessa história. Essa pessoa era o Henry Emily. Maybe, after another couple days, order more decorations to cover the walls with and take remaining appendages out of the ball pits. When bodies start rotting, you'll know for sure. Take your mind off it with another high score. And we'll have a performance, you and Freddy together at this family franchise that'll go on forever. Come on down to Freddy's, we'll suck the soul out of you. A worship can be deadly. Final de 2023. FNAF 6. Foi questão de semanas após o incêndio que fizeram o Henry Emily contatar o Michael. Ele esteve longe dos acontecimentos desde 1984 e desde então, parecido com o Michael, investiga o paradeiro da Fazbear e descobre que o assassino que matou todas as crianças, incluindo sua própria filha, na verdade foi o seu melhor amigo.
Por quase 40 anos, ele bolou um plano genial, enquanto conseguia mais e mais informações. O plano consistia em manipular aqueles que manipulavam tudo, construindo ironicamente uma pizzaria, Freddy Fazbear Pizza Place, colocando animatrônicos novos e pacíficos como uma isca para aqueles que realmente importavam. Esses eram Left, que deixou de ser a Puppet e assumiu o corpo de um Fred. Armazenava a alma da Charlotte, filha do Henry. Voltou por ter sentido a presença do William, ativando seu senso de proteção. Scrap Trap, o antigo Springtrap vivo depois do incêndio que cedeu ao espírito de matar e voltou para a pizzaria. Molten Freddy e Scrap Baby. O Ennard foi dissolvido em dois. A Circus Baby se separou do Ennard e virou Scrap Baby. E o resto pegou uma máscara de Fred e viraram o Molten Fred. A Scrap Baby voltou, pois a mente dela foi deteriorada com o tempo e entrou na Fazbear Place para matar o guarda noturno e gerar remanescente, orgulhando o pai, que ela sabia que estava lá. Enquanto Molten Fred foi atraído por puro instinto animalesco, graças à estratégia de iscas e ondas sonoras projetadas pelo Henry. Lançado em 4 de dezembro de 2017, Pizzaria Simulator foi lançado de graça, ou seja, teoricamente, nunca gerou dinheiro ao Scott. Com 75 de nota no Metacritic, o jogo foi aclamado por sua narrativa lendária e emocionante, uma atmosfera tensa e pesada, por sua jogabilidade criativa que alternava, e seu design de animatrônicos muito bem desenhados. Era uma obra de arte. Durante as noites, o Michael é colocado dentro de um escritório aos dutos de ventilação do prédio. Durante essas noites, ele completa tarefas, resolve problemas e responde processos da Fazbear. Isso não é à toa. Tudo dança conforme a música do maestro Henry. Sem um guarda noturno fazendo essas coisas, seria evidente uma possível armadilha, além de não gerar suspeitas da polícia, que poderia averiguar e descobrir que tudo era na verdade um forno gigante. Noite por noite, você avança, manipula, faz a cabeça de todos aqueles que usaram de você. Tudo isso para que no momento certo, a operação final fosse feita. E após uma série de desafios e perrengues, o Michael e o Henry entram em um consenso e com um trabalho em equipe impecável, fazem sua última dança. O plano era perfeito. O desfecho era perfeito. A armadilha era perfeita. Cada mínimo detalhe foi projetado para ser a prova de falhas. E na noite do dia 6, todas aquelas almas, incluindo a do Michael e a do Henry, cederam e foram recebidas com chamas calorosas. As chamas que iam dar um ponto final para essa história. This is where your story ends. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still, and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace, and perhaps more, waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole. So don't keep the devil waiting, friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms, the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then, so let me save you now. It's time to rest, for you, and for those you have carried in your arms. This ends, for all of us, in communication. Esse foi
o final mais bonito e coeso que uma franquia como FNAF poderia receber. No seu auge, prevendo a queda do subgênero mascote horror, FNAF fez o desfecho de sua história da maneira mais emocionante possível, sem deixar pontas soltas, fazendo muita gente ficar comovida e emocionada na época. Five Nights at Freddy's dava seu último adeus. A princípio. Eu não joguei FNAF 6. Na verdade, eu não consegui. O foco do jogo é a história e eu não queria dar o meu toque de gamer. Esse final era incrível. A franquia poderia ter se encerrado aqui. O máximo que ficou sobrando foi o Golden Freddy, mas poderia ser resumido simplesmente ao CN. Era o inferno do William, afinal de contas. Scott tinha um plano perfeito e conseguiu executar o plano perfeito. Depois daí, FNAF se torna só um sci-fi confuso e os primeiros jogos são esquecidos. Hoje em dia, FNAF é uma cópia de Pop Playtime, cujo único que se saiu bem foi Into the Pit, seja porque os jogos são bugados, ou porque a gameplay é estranha, ou talvez porque os animatrônicos sejam esquisitos. Todos esses argumentos são válidos, mas tem um que sempre eu vejo o pessoal usando. É por causa dele que eu fiz esse vídeo. FNAF deveria ter acabado no 6. E após esse retrospecto, eu concordo com esse fato, é irrefutável, por tudo que eu já falei. Eu gosto de pensar que depois do 6, aquilo ali é tudo só filler, então eu gosto de flertar com a ideia de que, pra mim, foi naquela noite, dentro daquele incêndio, que Five Nights at Freddy's finalmente acabou.